Olá, seja bem-vindo aqui à redação do Jornal Correio do Vale do Itajaí. Hoje nós vamos continuar aí dando seguimento à série de entrevistas que nós estamos realizando aí com os pré-candidatos aí do município no programa Eleições Municipais 2024 em Foco. Hoje, especialmente aqui conosco, o Luiz Gustavo, que foi vereador aí, um mais jovem vereador aí pela Ilhota. E eu vou saber dele já, né, Luiz Gustavo? Antes de mais nada, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, sei que você estava ocupado aí, mas agradeço muito a sua presença e seja bem-vindo. Muito obrigado, Macedo. A gente vem fazendo um trabalho já desde 2016, assim que a gente entrou, né, na política, e eu sempre digo que é muito importante a imprensa, né, tá sempre informando os nossos munícipes, porque a gente é uma cidade que a gente não tem uma rádio local e nenhuma televisão local, então não tem onde as pessoas se informarem. Então é através realmente das mídias, né? Então você através do Correio do Vale há muito tempo já, né? Então parabenizo para iniciar a nossa conversa aqui. Muito obrigado. Mas me conta aí, sem delongas, o que 2016? 2016, como é que foi esse? Qual foi que tocou no coração? Então, 2016, eu recebi o convite, antigamente era o Democratas, né? Hoje não existe mais esse partido, mas era o Democratas na época. E eu tinha 21 anos. E aí veio o convite para eu estar participando da política, entrando, devido à família, né, tradicional da cidade. E aí a minha resposta de imediato, né, minha resposta de início foi assim, não, política não é para mim. Uhum. E aí, não, mas pô, o Deno, na época, o Deno Márcio Pereira, não, mas pensa bem, tudo mais. E aí eu pensei, não, vou perguntar para meus amigos, para minha família, vou ver o que eles pensam. E aí eu fui perguntando, fui dizendo, tu acredita que me convidaram para ser candidato? E aí eles, por que tu não vai? Aí eu pensei, opa, peraí. Aí o outro também, por que tu não vai? Pô, mas tu é um cara que conversa com todo mundo, tu é legal, tu sempre tá tentando ponderar as coisas, por que tu não vai? Comecei a me empolgar, então acho que a gente pode estar mexendo, fazendo alguma coisa. Foi uma surpresa grande quando você recebeu lá, eleito vereador mais jovem do município. Mais jovem da história de Ilhota, e aí... Mas para ti foi uma surpresa? Foi total. Tanto que, na verdade, quando terminou ali, que fechou as urnas, eu com a minha família ali, a gente começou já, tipo assim, eu acho que dessa vez não deu, mas, pô, como tu é jovem, já foi uma votação legal. E aí, foi no finalzinho ali, nas apurações mesmo dos votos ali, de noite já era escuro, assim. Eu lembro muito bem do Marcelo Peru, meu primo, né, o dono do Society, vindo assim do meio do Society com os braços, fazendo assim, deu. Até me arrepio até hoje de lembrar, assim. E aí, foi uma alegria pra família, né, porque foi o primeiro da família dos Peru, fui o primeiro a conseguir chegar a me eleger, né? A gente já teve outros representantes também da família, o Guilherme, meu primo, foi candidato já, a minha mãe já foi candidata, a minha madrinha, tia até perua, né, já foi candidata também. A família sempre foi bem envolvida com a questão da política, o meu avô muito bem envolvido, só que nunca a gente chegou a vencer, e aí dessa vez a gente chegou a ganhar, né? A gente acompanhou o seu mandato em 2000, muito perto, a gente acompanhou bastante perto e viu que foi um mandato bem atuante, né? Um mandato preocupado com as causas sociais, com o município realmente, né? A gente acompanhou isso, sabe disso, né? Mas daí a 2020 você se lançar a candidato como prefeito foi um pulo, né? Foi um passo. O que moveu isso? De 2016, no caso, 2017 eu assumi. Depois de 2017 a 2020 a gente foi trabalhando, fazendo projetos, fazendo indicações, fazendo requerimentos, estando na rua, né? E aí acabei sendo o vereador que mais produziu projetos, indicações e requerimentos na Câmara de Vereadores no meu período ali de 2017 a 2020. Sim. E nesse período também me capacitei com cursos, fui buscar informação, fui buscar conhecimento, fui buscar contato com os deputados, né, que é muito importante a gente ter isso, a gente tem que ter essas portas abertas em Floripa, em Brasília, e é de lá que vem realmente a renda para o nosso município, porque o nosso município é um município pequeno, né. Então aí, devido a essas buscas, vamos dizer assim, entre aspas, destaque, de alguma forma até na própria oposição, foi o Partido Progressistas me procurou para eu ser o candidato, primeiramente como candidato a vereador. Eu aceitei o convite, entrei, e aí depois eu fui vendo que teria essa oportunidade de eu também ser o candidato a prefeito do município, devido também à questão que várias pessoas já estavam comentando assim, não, mas por que tu não bota o teu nome, cara? Pô, tu tens tantas ideias, colocaste tantos projetos para frente, bota também o teu nome a candidato a prefeito, né?
não é fácil, a gente sabe que em cima Sim. de uma reeleição de um prefeito, daí a gente sabe como é complicado a gente lutar próprio contra a máquina pública e tudo mais, né? Mas a gente acabou surpreendendo com quase 40% dos votos, né? Então a gente chegou a 39 ponto alguma coisa por cento dos votos, e isso E não, e representa mais de realmente, 3.200 votos, né? sim, isso é realmente uma surpresa, porque aqui era reduto até então do MDB, né? A força maior aqui era o MDB, um jovem recém-entrado na política, porque apesar de você ter feito um mandato muito interessante ali, que a gente acompanhou, mas ainda você continuava sendo um jovem na política, né? Sim. Hoje você está, inclusive, se aperfeiçoando, está concluindo faculdade, né, relacionada à área. Como é que funciona? Isso. Eu fui buscar conhecimento, né? Desde então. Aí eu fiz alguns cursos, já fazia faculdade de administração, e aí mudei para administração pública, para ter um pouco mais de especialidade. Tive a oportunidade agora de estar entrando na UDESC, que fica em Balneário Camboriú, e aí eu sei essa oportunidade para estar É importante, buscando né? mais Isso conhecimento, é né? importante. Acho que quanto mais conhecimento a gente buscar, acho que melhor a gente consegue agregar para a cidade, mais a gente traz informação e cada vez que eu lembro que cada vez que eu ia fazer algum tipo de curso enquanto eu era vereador, né, enquanto eu estava como vereador, cada vez que eu ia fazer um curso eu voltava com um projeto ou um requerimento ou uma forma de pensar diferente, sabe? Então eu acho muito importante essa busca do conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu sempre frisei muito isso, né? Então, inclusive eu acho que na nossa cidade a gente precisa pensar nos jovens dessa maneira. A gente precisa trazer essa capacitação não só para o jovem, mas eu digo assim para o jovem porque como eu represento essa parte mais da juventude também, então eu acho que o jovem deveria ter uma capacitação melhor aqui na cidade, dentro da cidade mesmo, né? No modo geral, né? Então assim, desde a questão que a gente hoje tem o título da capital catarinense, moda íntima, moda praia, que a gente tem que estar capacitando as pessoas do corte e costura, mas dentro da própria linha moda íntima, moda praia, existe a parte de administração, existe a parte da estilista, existem outras N setores que poderiam estar sendo também capacitadas pessoas aqui. Hoje, com tecnologia, a gente precisava também ensinar os jovens essa questão Tem ocupação, né? de vendas, de tudo, sabe? Tudo assim, no modo geral, eu como já vendi também, já fui vendedor, já vendi calcinha, já vendi sutiã, já fui talhador de calcinha e sutiã. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito com o público e a gente vê o quanto é importante essa questão da capacitação em todas as áreas para a gente nunca estar ocioso, nunca ter tempo ocioso e, ao mesmo tempo, sempre estar agregando na evolução da cidade, né? Porque isso tudo é uma engrenagem, né? A gente capacita os nossos jovens, as pessoas que estão aqui, os produtos começam a ser ainda mais de maior qualidade, os empresários conseguem produzir ainda mais, a gente bate ainda mais preço, que hoje o nosso preço da nossa cidade, a gente sabe que as lingeries e tudo mais é um preço muito bom, é um preço atrativo, então isso é uma roda que vai girando. Quanto melhor a mão de obra, mais mão de obra, a gente melhor fica a cidade, né? Mais a gente pode investir no título catarinense. Né? E você também tem essa preocupação com. Você é empresário também na cidade, Sim, né? sim. Tem essa preocupação. Você acredita na industrialização? Você acredita que é possível ampliar a indústria? Tem uma área, por exemplo, uma área industrial? Precisamos, né? Precisamos. Definir uma área industrial. Hoje a cidade... E como você falou, investir nos empresários aqui, para que eles possam trazer a mão de obra. Isso, a gente precisa, além da cidade já ser essa capital catarinense da moda íntima e moda praia, a gente precisa preservar esse título, né? A gente já possui esse título, a gente precisa preservar ele e fazer ele ser cada vez mais notável, né, em questão de Brasil. A cidade também, ao mesmo tempo, ela é muito próxima da nossa 101, que é a BR-101, que é uma das melhores BR que existe hoje no estado. Sim, o corredor, né? O corredor. E é muito próximo, então, de aeroporto, é muito próximo dos portos. Então, assim, isso facilita com que Ilhota consiga ter essa expansão, esse boom maior. Então, acho que a gente precisa realmente, até o próprio plano diretor da cidade, né? Ele precisa ser modificado para esse sentido também, para a gente estar conseguindo trazer mais empresas e investir nos que já estão aqui e fazer Ilhota girar cada vez mais. Porque se a gente gera renda, a gente acaba criando mais demandas que seria assim, vamos dar um exemplo, né, um pequeno exemplo só para não se prolongar muito nesse assunto,
Mas assim, se a gente tem uma área industrial que lá vai ser feito várias indústrias, várias empresas, a gente acaba forçando com que tenha um ônibus circular dentro da cidade. Hoje não, porque hoje acaba que não tem como, não tem tanta demanda. Tudo espalhado. Isso, daí cada um começa a se virar, um vai de bicicleta, outro vai de carro, um vai de carona. Tem um outro empresário também que a gente vê que tem os seus próprios ônibus particulares, seus próprios tupiques particulares para fazer esse trabalho, esse transporte. Então, acho que tudo pode fazer com que a engrenagem gire mais forte e a gente tenha que ter essa... Então, inclusive, uma questão de transporte público, algo nesse sentido. Gustavo, nós chegamos então a 2024. Agora estamos aí às vésperas, praticamente, de uma eleição municipal. Essa decisão de você ser o pré-candidato oficial do PP surgiu aí de uma reunião que vocês tiveram, né? Me conta aí como é que foi. Foram várias reuniões, né, mas desde então, desde 2020, quando a gente já iniciou aquele projeto, a gente sabia que tinha dificuldade, mas a gente sabia que se a gente plantasse em 2020, a gente ia colher em 2024. A nossa vida é assim, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, em 2020, a gente lançou, o grupo lançou o Meu Nome é Candidato, a gente foi candidato. E depois, então, a gente sempre foi bem democrático dentro do partido, no sentido do seguinte: quem tem vontade de ser? Quem é que quer ser? Quem quer produzir ou fazer algo por Ilhota? Então, a gente teve vários nomes, né, várias pessoas. Posso até citá-las aqui. Os nossos vereadores que a gente tinha, né, o Vanderlei, o Boga, o Fabrício, aí o professor Ayrton também colocou o seu nome à disposição, o ex-vice Júnior colocou à disposição, o Alisson também tinha colocado o nome à disposição, todos eles para a gente fazer um grupo forte, um grupo grande, né? E aí, no caso, a gente foi se alinhando. Gente, vamos todo mundo trabalhar junto. O melhor nome que a gente tiver daqui desse grupo, todo mundo vai agarrar junto para a gente vencer essas eleições e a gente alcançar o objetivo. Porque não adianta a gente só ficar debatendo e discutindo ideias se a gente não alcança o projeto que realmente é alcançar o executivo para realmente fazer. Se a gente não tem o poder dessa tinta aqui, não adianta a gente ficar só debatendo e falando um monte de coisa e a gente não vai conseguir, a gente vai estar só sonhando, né? Então aí a gente foi se alinhando dessa maneira. E aí, agora, nas últimas semanas, a gente teve uma reunião, foi essa reunião final que foi lançado, né? O interessante, que eu sempre falo assim, foi sempre a cordialidade de todos, assim. Todo mundo foi cordial, todo mundo foi democrático, sabe? É uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. Em 2020, na nossa campanha, todos os vereadores, não importasse partido, a gente tinha o mesmo investimento de santinho, o mesmo investimento de material de campanha, tudo igual. Porque a democracia, todo mundo tem que ser igual, né? E a gente sabe que da maioria das vezes não é assim dessa forma que funciona. Então a gente já desde lá a gente já vem mostrando que o Progressistas está sendo diferente. Então lá a gente já tratou todos iguais. Depois de 2020 até 2024, a gente deixou aberto e tratou todos iguais também nessa questão de serem pré-candidatos a prefeitos ou a vereadores. E agora a gente está afunilando para que, de uma certa forma, o melhor nome represente todos os demais que estão trabalhando. Porque não é eu sozinho que vou vencer. Mas vocês tiveram uma reunião, a última reunião que foi decidido. Isso mesmo. Daí até agradeci o professor Ayrton pelo trabalho que ele vem fazendo, sabe? Ele vem fazendo um belo trabalho. Foi um dos pré-candidatos que se destacou, assim, que apareceu na mídia. Exatamente, botou a cara a tapa, porque não é fácil, né, Macedo? A gente está sentado e dizer, e até apontar o dedo, criticar e falar várias coisas é fácil. Agora, chegar e botar o teu nome à disposição e dizer assim, não, eu vou ser. Você quer bater em alguém, então vem falar comigo, sabe? Então é um passo muito bom, é um passo que tem que ser realmente visto com bons olhos, né? E eu vejo isso muito bom. Eu vejo que quem ganha com isso é o Progressistas e, ao mesmo tempo, é o grupo, e aí é o grupo que tem essa ideia de realmente fazer o melhor por Ilhota. Então é o que a gente quer. E eu fiquei muito honrado, assim, de ter sido escolhido, né? Com certeza, um partido raiz da nossa cidade. E fiquei muito honrado. Né? Tem história, muita história. Muito antes de eu nascer já existia a história. Então eu sou muito honrado hoje de ser um pré-candidato, né? Pelo Progressistas, e muito honrado também pela disputa cordial que foi, assim, e a forma que a gente consegue
conversar e tratar os assuntos, porque no fim de tudo, o objetivo é um só, é o melhor para o Ilhota. Então a gente não precisa trabalhar com ego, esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu já quero saber o que você pensa sobre o melhor para Ilhota, mas antes disso, é uma pergunta aí que está nos bastidores, né? Já existe, inclusive, o que eu estou sabendo aí, uma pré-coligação. A gente tem uma conversa com os partidos PSDB, que inclusive já foi o meu vice na outra, o Renato Stins, né? E a gente também tem uma conversa com o Partido Liberal, o PL no caso, né? E a gente vai estar alinhando para que os melhores nomes sejam colocados como primeiro e segundo na pesquisa, né? Hoje ainda o PL não alinhou um único nome ainda, né? Mas acredito que devem estar trabalhando isso dentro do partido, né? Isso é uma coisa interna de cada partido, isso a gente não tem como se intrometer, né? É uma democracia, né? Então o nosso partido se resolve aqui, o PSDB se resolveu e a gente está aguardando agora o PL se resolver também e o Progressista está à disposição, conversando com os partidos, conversando para buscar uma coligação que a gente vença e alcance e cuide das pessoas, né? Que é o que a gente mais precisa hoje. Gustavo, uma outra, agora vamos falar sim do que é o melhor para a cidade de Ilhota, né? A gente vê que Ilhota está enfrentando várias crises aí na administração, né? Uma cidade que tem aí cerca de 17 mil habitantes, né? E está enfrentando muitas crises na administração, crises na saúde, enfim, são vários, a gente vê na imprensa aí, e Ilhota carece de muitas coisas aí. Eu quero saber de você. Eu posso fazer uma pergunta, mas eu gostaria de saber de você, naturalmente de você. Quais são as suas preocupações maiores com relação hoje ao que Ilhota tem mais necessidade? Hoje, Ilhota, na minha visão, o que a gente mais tem necessidade assim, é a questão realmente da saúde. A gente precisa investir um pouco mais em saúde, até em questão das especialidades, exames. A cidade ela vem crescendo muito e o atendimento centralizado acaba fazendo com que a fila seja gigante. Então, assim, a gente vai no posto, sim, olhar, né? A gente vê que os funcionários que estão lá, eles estão dando o seu máximo para fazer as coisas, só que, ao mesmo tempo, também eles são seres humanos. Então, eles também não conseguem fazer tudo de uma vez só. Então, eu acho que uma ampliação seria mais interessante e o nosso atendimento ser 24 horas. Né? Sim, exatamente. Uma coisa que inclusive foi mencionada em uma outra entrevista aí, que hoje nós temos uns bombeiros aí na cidade para... Eles são os nossos anjos, né? Porque se não fosse eles socorrerem a cidade a partir das 5h30 da tarde, eu não sei como seria a nossa população hoje. Só que aí, ao mesmo tempo, até inclusive ontem eu estava conversando com o presidente do bombeiro e eu até estava perguntando assim para ele qual é a demanda deles ali, né? A gente já tem uma ideia da questão de SAMU, questão de 24 horas. Então, assim, por quê? O SAMU em si, vamos estender um pouquinho no SAMU. O SAMU, ele indo atender a pessoa na casa, ele já pode medicar o paciente e tu não precisa levar ele até uma marieta e depois ele não sabe como volta. Porque tem isso também, o bombeiro não pode chegar lá e ficar lá esperando. Sim, né? Tem as suas demandas Tem as suas demandas aqui. E o tempo que o bombeiro vai até lá, consegue uma máquina, um leito para deixar lá o paciente voltar, já leva em torno de 1 hora, mais de 1 hora. Sim, com esse trânsito aí. Com esse trânsito. E aí a questão também do bombeiro ter um gasto a mais. Então, assim, se a gente tivesse esse SAMU incluído ali, já era algo que poderia estar suprindo uma necessidade, né? Além disso, porque isso vem devido ao crescimento da nossa cidade, né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha 7 mil, 8 mil habitantes em Ilhota. Então hoje a gente tem mais 10 mil acima, né? Minha expectativa em 5 anos é mais, porque a gente tem mais de 20 loteamentos aí, entre os aprovados, entre os estudos, né? Então, os que já estão em construção, estudos e aprovados, a gente passa de 20 loteamentos. Então, muitas pessoas entrando na cidade, ainda tem muita gente. Então, além da demanda da saúde, que ela acaba sendo maior, a gente também tem a questão da segurança pública. A segurança pública ela precisa ser vista com outros olhos, porque hoje, além da segurança do cidadão em si, a gente tem também a segurança nas escolas, segurança nas creches, que a gente está vendo aí esses barbáries acontecendo. Então a gente não pode esperar acontecer para depois agir, né? Que o Brasil normalmente é isso, né? Ele não é de ação, é de reação, né?
Então a gente espera as coisas acontecer para depois tomar uma iniciativa. Mas se já está acontecendo ao redor, a gente tem que olhar para isso, né? Vou te perguntar também, caberia uma guarda municipal na cidade? Eu acho que a Guarda Municipal armada, a Ilhota não conseguiria suprir. A gente tem que trabalhar com os pés no chão, né, e não falar e não prometer coisas que não podem ser cumpridas. Eu sou contra isso, né? Mais uma guarda, ter as guardas na escola, sabe? Ter rondas e principalmente usar a tecnologia. Hoje, se a gente utiliza câmeras, se a gente tem uma central, né, no caso, vamos contrata 2 a 3 pessoas para fazer o rodízio, Monitoramento, o monitoramento 24 horas com várias câmeras, isso inibe já ao agressor, inibe já ao roubo, inibe. Então isso acaba já policiando as pessoas, né? Então isso a gente consegue também buscar através de recursos e o próprio orçamento do município também consegue fazer essas instalações de câmeras e também colocar as câmeras. Agora eu não sei se é OCR ou ORC, mas é o nome da câmera que ela grava as placas. Então até ajuda num furto, ajuda numa fuga, ajuda a polícia, né? E além disso, assim, né, Macedo, além dessas duas áreas, né, de saúde e segurança pública, eu falo muito na questão de geração de emprego, sabe? De geração de renda, geração de emprego, trazer as empresas, estar aberto a conversar com as empresas virem para a cidade, porque daí automaticamente traz mais emprego, automaticamente traz e mais renda a gente consegue utilizar mais aqui. O que a gente não pode deixar acontecer em Ilhota é ela virar uma cidade dormitório. A partir do momento que ela virar uma cidade de dormitório, a gente vai ficar com o ônus, vamos botar entre aspas assim, que é uma obrigação pública, mas a gente vai ficar com o ônus de cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, do saneamento básico da pessoa. Só que ela vai trabalhar fora e automaticamente ela já vai acabar comprando fora, ela vai gastar fora e vai voltar para casa para dormir, né? E aí passa o dia, vamos supor, a criança, o filho na escola, e se ficar doente vai na saúde pública de Ilhota, e aí acaba não trabalhando e gerando a renda aqui dentro, né? Então eu tenho essa preocupação de que Ilhota não vira essa cidade de dormitório. Ilhota tem que atender a todos, com certeza, sempre será assim, mas eu tenho essa preocupação de que Ilhota possa se tornar essa cidade de dormitório, e aí a gente acaba não tendo o bônus de ter as pessoas aqui e apenas o ônus de ter que estar investindo. Sim. Você falou em crescimento, os loteamentos, e um grande problema aí que eu vejo com relação aos loteamentos, o crescimento da cidade, é o crescimento desordenado, né, Gustavo? Crescimento desordenado, e hoje me parece que está meio desordenado. Tanto é que é normal em Ilhota as pessoas reclamarem do péssimo fornecimento de água, a falta de água, energia elétrica. Existem bairros aí que sofrem com falta de energia elétrica. Então, Macedo, referente a esse crescimento de Ilhota, né, como a gente estava comentando antes, que são mais de 20 loteamentos aí entre aprovações e estudos e já em construção, eu penso que o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um estudo, o estudo de impacto de vizinhança, ele já é feito. Só que eu acredito que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que juntar todos esses estudos e aí sim a gente vai entender a real necessidade de todos esses loteamentos juntos, o que a gente vai precisar? O que a gente precisa mais? A gente precisa de mais creche? A gente precisa de mais estações de abastecimento da água? Tem, inclusive, a água agora é uma questão que foi feita uma concessão, né, 30 anos, mas a gente vai estar em cima como poder público para cobrar, né, dessa empresa que está agora aí tocando a cidade, para que eles realmente tenham os investimentos, porque quando foi feito ali a audiência pública, né, que inclusive eu estava presente, são N coisas que eles têm que cumprir na nossa cidade. Então a gente vai, através da lei, né, a gente vai sentar, conversar com eles e para que eles cumpram isso, porque o que não dá vamos supor assim, uma localidade aqui que é a Barra, falta água toda semana. Né? O que não dá é o cidadão abrir a torneira de casa e sair uma água barrenta. O que não dá é o cloro, não dá é a gente colocar uma roupa para lavar e aí quando tirar a roupa branca tá marrom. Como já acontece normalmente. Não, acontece, gente. A gente hoje tem celular na mão, então hoje é muito fácil pra gente ver tudo que está acontecendo, né?
Então, assim, acaba que a gente, ouvindo as pessoas, a gente sabe realmente o que realmente as pessoas precisam no dia a dia. Então, é nesses pilares, eu acho, que a gente tem que cuidar das pessoas, vai ser através desses pilares, porque são coisas que realmente cuidam das pessoas. A segurança, a saúde, a educação, né? Isso. Deixa eu falar com você sobre um assunto bem mais ameno, né? Bem mais tranquilo do que. Você sempre foi um grande defensor aí da cultura belga com Ilhota, né? Ilhota então, foi, eu acho que, das cidades aí Uma das poucas, né? das poucas que Aqui. teve a colonização vinda da Bélgica, né? Você tem algum projeto, alguma coisa que você pretende continuar trabalhando nisso? Sim, o pessoal da Ilha Belga, eles fazem um belo trabalho já em Ilhota, assim, vamos dizer assim, com a estrutura que eles têm, eles fazem, assim, muita coisa, né? A gente já vê, assim, o quanto eles trazem já, Esforço, né? eles se esforçam muito, eles trazem os cônsul para cá, eles entram em contato, inclusive, até teve uma época que eu ainda estava como vereador, que eu, através da Ariane, ela conseguiu para mim um contato lá na Univale de um pessoal que estava fazendo um projeto de intercâmbio, e aí eu consegui colocar eles junto com o pessoal da Ilha Belga, e eles conseguiram fazer projetos já junto com a cidade de Chelt, que é uma cidade da Bélgica, para estar Uhum. fazendo a cidade de Ilhota ser uma cidade co-irmã com a cidade da Bélgica. Então, são vários projetinhos que eles já vêm fazendo, né? Eles sempre, na Semana Belga, eles sempre fazem concurso de quadrinhos, fazem apresentações. Então, assim, eles estão sempre movimentando a cultura belga na cidade. Então, assim, é um orgulho eu até faço parte da associação, né, como um membro, é, e assim, é um orgulho ter eles ali, e eu acho que precisa realmente ter um investimento, um incentivo, né, ainda maior na nossa cultura belga, até para também estar colocando Ilhota nessa rota de festas, sabe? Essa E rota de isso, festividade. isso nos leva a uma questão importantíssima. Não sei o que o senhor pensa a respeito disso, né? Turismo, de forma geral. Isso, exatamente, Nós temos exatamente. um forte eixo turístico aí, ecológico também, né? Isso. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Então o que que eu penso? Além da gente ter essa rota turística, ser inserido nessa rota turística, né? Porque Pomerode já foi, Gaspar já foi, Blumenau já foi, todo mundo, Luiz Alves já foi, todo mundo tem a sua rota turística, e por que Ilhota não, sabe? Então, assim, a gente, além da questão da cultura belga, a gente tem outro baú de tesouro, que é o baú, que é o Paulo, Morro do Baú, verdade. sabe? A gente precisa de um investimento no parque, a gente precisa buscar destravar tudo que O está ecoturismo, de o forma geral. ecoturismo, isso realmente para a gente poder realmente trazer mais pessoas. Hoje cada vez está sendo mais procurado o ecoturismo e a gente vê assim muita gente no litoral, muita gente indo para o litoral, né, Balneário Camboriú, Itajaí, e tem aqui também tem o Parque Beto Carreiro, e acaba que a rota deles passa por Ilhota indo para Pomerode, indo para Blumenau e não dá aquela paradinha em Ilhota que podia estar tendo, sabe? Então Uhum. eu acho que através do turismo, através de fomentando isso, a gente vai trazer ainda mais pessoas para assim também Uhum. comprar ainda mais na nossa cidade, né? É, o senhor não acha que está tudo ligado, por exemplo, a gastronomia, o turismo de compras, o ecoturismo, que são um tripé, na verdade, na minha opinião, né? Sou Sim, sim. modestamente falando, que poderia haver um incentivo por parte do governo, inclusive com a produção de mídias que trabalhassem isso, que levassem essas informações a todo o Brasil. O senhor falou agora, as pessoas passam por Ilhota e não sabem que é possível ter uma gastronomia bonita aqui, inclusive no Morro do Baú, e que existem pousadas aqui que podem receber as pessoas, apesar da rede hoteleira aqui, não se pode falar em rede hoteleira, né? Não, Nós temos um hotel no município, mas que existem lugares que podem acomodar as pessoas e que existe um turismo aqui, né? isso. E assim, esse turismo, além de um turismo assim, em questão, né, da gastronomia, tem também a questão do turismo rural. Quantas pessoas nascem e vivem em cidade, em apartamento e não têm o contato, né? Nunca vi um bezerrinho, nunca vi um novilho, nunca vi sabe? Nunca teve esse contato. E isso também as pessoas hoje buscam, sabe? Quando a gente era mais novo, eu lembro que assim, eu tinha muito contato com isso, assim. Meu tio sempre teve cavalo, minha avó sempre teve vaca, sempre teve, né? Então a gente
nasceu com isso, teve esse contato. Mas tem gente que não, tem gente que nunca teve. E é uma coisa interessante também trazer isso ao mesmo tempo, porque a gente também tem como fomentar isso no baú para ter chalés, ter pousadas, e isso tudo vai gerando mais renda e mais recursos para a nossa cidade de Ilhota, né? E E trazer eventos também, né? isso, e aí vem essa questão dessa rota do turismo que todos os lugares já têm certos eventos. Por que Ilhota não, sabe? Por que Ilhota... E as pessoas falam muito da época de Seu Deda. Muita gente fala isso, o Seu Deda, na época do Seu Deda, na época do Seu Deda. E o Seu Deda fazia a Golden Fest, se eu não me engano era o nome. Era uma das festas que existiam na cidade de Ilhota e trazia pessoas. O nosso pessoal também ficava feliz, porque era também um pouco sobre a questão da cultura belga e faz com que venha mais pessoas e a gente tenha um turismo assim ainda mais forte, né? Uhum. Muito bem, vamos já para estamos praticamente finalizando a nossa entrevista e antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer a pergunta que eu tenho, que não quer calar e que eu tenho feito hoje. O senhor se sente apto a ser o gestor público, o prefeito dessa cidade, com tudo isso que o senhor me passou agora? O senhor se sente preparado para ser? Sim, Macedo. A gente, desde 2016, quando eu entrei, eu sempre busquei ser uma pessoa com uma linha só, uma coerência. Sempre busquei ter amizade, não importa qual o partido da pessoa. Sempre fui dessa forma. E fiz a campanha de 2020 também dessa maneira. Nunca tive nenhum tipo de rixa muito forte com alguém. Dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho uma boa relação com as pessoas dentro da Câmara. Inclusive, terça-feira estava lá na Câmara, levei um bolo lá para o pessoal para a gente bater um papo, tomar um café. Eu acho isso importante, sabe? Porque a gente tem que aprender com. A gente tem que aprender ouvindo as experiências e aprender com os erros também das pessoas, né? Experimentando, né? Isso, exatamente. Então, assim, hoje eu sei que a gente consegue, além de ter acesso em Brasília, além de a gente ter acesso em Floripa para buscar os recursos, a gente também tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores, sabe? E eu acho isso de extrema importância. Sim. Hoje eu tenho a maturidade de entender que um prefeito sem os vereadores, ele não consegue fazer nada. Ele precisa. Ele precisa, além de ter os vereadores da situação, ele também precisa ter os vereadores da oposição. Porque todo mundo falando sim, todo mundo falando amém, não é bom, não é saudável. Porque se tu viver na tua bolha e dizer assim, não, todo mundo bate, dá tapinha na tua costas e diz, ô meu amigo, tá tudo certo, ô meu querido, tá tudo uma beleza, tá tudo uma maravilha, a gente acaba vivendo num mundo que não é o correto. Então a gente tem que sair dessa nossa bolha e ouvir. Mas o fulano é oposição. Não faz mal. A gente tem que sentar, conversar, ouvir e resolver. Porque no fim de tudo, é a população que ganha com isso. Então não adianta a gente fazer rixa partidária, briga com alguém, briga com o outro. Não. É trazer todo mundo para junto, todo mundo trabalha junto, todo mundo busca junto. O vereador do partido A trouxe o recurso, vai ser feito a obra, vai ser chamado o vereador. Foi graças a ele, foi graças ao deputado dele. Foi o outro, vai ser ele. E, sabe, eu nunca tive esse negócio de que, eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Vou conversar com todo mundo. Política é arte de somar. Se a gente ficar dividindo, a gente não chega em lugar nenhum. Então hoje eu vejo que eu tenho essa maturidade, eu tenho os contatos para a gente buscar recursos, eu tenho e busco cada vez mais a capacitação, né, técnica, capacitação de estudo realmente para buscar isso, para a gente fazer as coisas da maneira correta, né? E de todo esse tempo que a gente vem já trabalhando, desde que como vereador, elaborando os projetos, indicações, requerimentos, e até hoje a gente buscando o conhecimento com as pessoas e conversando, isso faz com que eu me sinta preparado para realmente assumir esse cargo e poder realmente trazer e cuidar, né, das pessoas conforme a gente precisa para fazer a Ilhota crescer cada vez mais. Eu sou daqui, a minha terra é daqui, minha família é daqui, e o que eu mais quero é dar orgulho para esse povo, orgulho para minha família, e é isso que a gente não leva nada daqui, né? Então, se a gente deixar nosso nome, se a gente marcar história e fazer com que, não, olha só, a saúde agora é 24 horas. Nossa, agora a gente é monitorado, tem câmera, que bom, me sinto seguro para andar, sabe?
eu me coloco muito em situações, tipo assim, a questão da empatia, né? Osmose, né? A É, situação que a pessoa está vivendo principalmente ali. assim, eu vejo assim, principalmente a questão das mulheres, sabe? Hoje, para uma mulher andar sozinha na rua de Ilhota é perigoso. Ah, É perigoso. especialmente à noite, né? Especialmente à noite, é Com perigoso. certeza. Então, assim, eu sei que talvez alguma pessoa vão falar, mas a câmera não vai proibir. Mas não vai proibir, mas vai inibir, Vai inibir, vai coibir. sabe? Vai coibir. Com certeza. A gente pensando um pouquinho mais, por que alguns totem não pode ter um botão de pânico, Por que não? sabe? Então, Sim. tudo isso vai somando. O vagabundo, antes de fazer alguma coisa, vai olhar, bom, peraí, mas tem uma câmera logo ali. Se eu quiser aqui, me pego lá. Isso. E isso já vai proibindo, Com sabe? certeza, com Então, certeza. assim, são coisas. Empatia é uma coisa que eu tenho desde criança, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que sempre estar trabalhando isso, sabe? A gente precisa sempre trabalhar a empatia. A gente sempre precisa se colocar no lugar do próximo, se colocar no outro, tentar dar um passo atrás e respirar e olhar e pensar. E eu, dentro da política, eu também sou assim. Eu sempre fui ponderado, sempre, não, calma, como é que é? Como é que tu estás pensando em fazer esse projeto? Mas não dá de fazer dessa maneira aqui, sabe? Sempre busquei dessa maneira. Algumas pessoas não gostam de ouvir, né? Algumas pessoas preferem viver naquela realidade do bate-tapinha Na nas bolha. costas, vai lá, meu amigo, tá tudo bem, tá tudo 100%, vai continuar assim. E eu já não gosto. Eu não gosto de fazer isso com ninguém e também nem gosto que façam comigo. As mudanças geralmente provocam alguns incômodos, né? As batatas precisam chacoalhar para se ajeitar na carroça, né? Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aí conversando com o Luiz Gustavo, foi uma entrevista muito boa. Gostamos aí da sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Gustavo, vou deixar aí as suas palavras finais aí. Se você tiver alguma consideração final, fica à vontade. E muito obrigado aí pela sua presença. Macedo, obrigado. Obrigado mesmo de coração. Como eu já disse, é muito importante essa questão da imprensa para a gente poder levar ao conhecimento das pessoas o que a gente pensa também, né? Porque não adianta a gente também ficar só pensando na nossa bolha e não conseguir estourar ela e levar ela à casa de todo mundo. E através da imprensa a gente consegue estar levando, né? O objetivo do Progressistas é cuidar das pessoas, tá nesses pilares que a gente foi discutindo em questão de saúde, educação, segurança, geração de emprego, né? Geração de emprego no modo geral, geração Sim. de renda, né? Através de turismo de compras e tudo mais. Esse é o objetivo do Progressista. A gente é um partido de raiz, a gente é um partido que tem há muito tempo já na cidade, a gente tem deputados, a gente tem senador, então a gente consegue buscar isso, fomentar isso. O nosso grupo é muito novo o nosso grupo, assim, eu digo novo na questão política, se a gente buscar nossos candidatos a vereadores, vocês vão olhar, assim, nossos pré-candidatos, desculpa, né, até não posso falar a palavra, não pode falar candidato ainda, né? Nossos pré-candidatos, eles são pessoas, assim, jovens, pessoas que estão aguerridas, né, na questão da política, e o jovem que eu digo não é o jovem de idade, o jovem que eu digo é o jovem de cabeça, entrando ali, querendo coisa diferente, mudança, vamos melhorar. E assim, o principal, a palavra-chave nossa é cuidar das pessoas. A gente quer cuidar das pessoas. A gente cuidando da saúde, a gente cuidando da educação, a gente também buscando tecnologias e formas para que as pessoas não tenham suas casas invadidas pela água. Então, assim, tudo isso é cuidar das pessoas, sabe? Sim. Então, é dessa maneira que a gente quer levar o projeto. É para cuidar realmente das pessoas e peço que Fechou. as pessoas possam estar Vamos cada vez mais. Muito obrigado. Vamos estar acompanhando a sua trajetória aí, com certeza. Obrigado, tá? Pessoal, obrigado pela sua audiência e nós vamos ficando por aqui. E nós voltamos aí com a próxima entrevista. Fique atento. Muito obrigado.